literárias, caminhos percorridos por jovens leitores de áreas periféricas. Conosco, a professora Bel Santos Maier, educadora social, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Turismo da USP, onde pesquisa a contribuição de uma biblioteca comunitária para o estudo das mobilidades de jovens, objetos, imagens e imaginários. Tem especialização em pedagogia social e é graduada em ciências matemáticas e em turismo, coordena o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, é cogestora da Rede Litera Sampa e docente de mediação de leitura da pós-graduação Literatura, Crianças e Jovens do Instituto Vera Cruz. Dados e cenas de um Brasil que lê, destacando a atuação das bibliotecas comunitárias, os desafios, as estratégias e conquistas na transformação de jovens em leituras e leitores literários. Conosco, Bel Santos, querida. Cadê a Bel? Cadê? Pela escada. Bom dia a todas e a todos. Que desafio a minha amiga Andréia me dá de entrar depois desse show de música. Eu que não sei dançar, só fiquei ali cantando, engrossando com a minha voz grossa o coral de vocês, mas é uma responsabilidade grande essa de falar depois dessa delícia que foi a música, mas ver tanta gente aqui num domingo, né, num domingo que a gente deixa tantas coisas para fazer, inclusive dormir, é sinal que a gente tem aqui um grupo muito sensível, que acredita na educação, que acredita na transformação. E é sobre isso que eu vou falar hoje, a partir dessa minha experiência, que começou aí desde os meus 14 anos de idade, na Zona Leste de São Paulo. E vou até perguntar aqui, quem que é da Leste? Muita gente. Zona Leste somos nós, né? Mas meus últimos 11 anos de vida são na Zona Sul. Quem é da Sul? Turma grande. Zona Norte. Centro-Oeste. Oeste. Olha, está bem dividido. A gente não vai fazer rivalidade de bairro aqui. Não é isso. Mas minha história começa no Parque Santa Madalena, na Zona Leste de São Paulo. Estou vendo que tem gente do Madalena aqui. Então, começa com essa história, esse desejo de ser educadora, né? Tem uma música aí tradicional que fala: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E quando eu vi essa música e conheci o que Paulo Freire falava na Nicarágua, eu decidi que eu queria ser alguém que ia também ensinar a ler meus camaradas. E eu comecei alfabetizando na Viela Santa Ângela, que é uma das favelas, né, do Parque Santa Madalena. E aí tem um pouco aí dessas histórias que a Andréia contou. E há 11 anos eu decidi, com mais uma amiga dessa organização que eu coordeno, acho que vocês estão vendo, né, já aí os slides, tem essa biblioteca comunitária, Caminhos da Leitura, foi criada com um grupo de adolescentes, 27 adolescentes de 14 a 16 anos, pelo IBEAC, que é uma organização que eu coordeno, o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, que é uma organização que trabalha com os direitos humanos, trazendo para as pessoas, a partir dos 30 artigos que foram escritos depois da Segunda Guerra Mundial, falando que a gente tem direito à vida, que a gente tem direito ao lazer, que a gente tem direito à educação, que a gente tem direito à saúde. Há 23 anos eu coordeno essa organização, levando essa Declaração dos Direitos Humanos como instrumento
de formação e de conhecimento. Nós trabalhamos vários anos na região norte do Brasil, com lideranças indígenas, parteiras da floresta, com lideranças ribeirinhas, ajudando a criar centros de documentação em direitos humanos. E no final dos anos 90, eu era professora aqui na rede de São Paulo, da rede municipal, e conheci um grupo de jovens do movimento hip hop, o Núcleo Cultural Força Ativa, em Cidade Tiradentes, que era um grupo que sonhava em criar uma biblioteca. Eles se encontravam numa escola, aos domingos, parecendo vocês, para ler e estudar. Os apartamentos muito pequenos, não tinha espaço, e eles faziam isso na escola de domingo. E eu perguntei, mas por que a gente não cria uma biblioteca? E eles falaram, esse é o nosso desejo. E a Biblioteca Solano Trindade, que fica lá na Rua dos Têxteis, é uma biblioteca que acabou de fazer 18 anos, uma biblioteca com gestão de jovens. E, em 2006, eu e esse grupo pequeno de amigas, a gente pensou, puxa vida, a gente já fez tanta coisa nessa vida, a gente já formou agentes comunitários de saúde, médicos, professores, lideranças jovens. E se a gente levasse tudo o que a gente sabe fazer para um lugar que fosse considerado o pior lugar para se viver? Considerado, porque nenhum lugar é o pior lugar para se viver. Mas, em 2006, saiu um ranking. Entre 2006 e 2008, eles foram saindo aos poucos dados do Sistema de Informação Municipal, que colocava que Pinheiros era o melhor lugar para se viver em São Paulo e que Parelheiros era o pior. E aí a gente começou a conversar com as pessoas de Parelheiros para ver, tem sentido a gente fazer alguma coisa juntos? Olha o que as estatísticas estão falando. Imagina só, eu vou na casa de vocês, faço várias perguntas, depois venho e falo, olha, sua casa é um lugar péssimo para se viver. E foi isso que a pesquisa fez. E aí essas pessoas falaram, mas ninguém conta que aqui a gente tem uma reserva da Mata Atlântica, que a vida da gente já foi muito pior do que ela é hoje. Ninguém conta que dos índios que tentaram dizimar as aldeias, parte das aldeias estão aqui. E a gente falou, bingo, vamos junto contar o que tem de bom em Parelheiros. E aí a sugestão das pessoas foi, então vamos começar pelos jovens, que a gente tinha que pensar por onde começava. E aí, na reunião, não tinha nenhum jovem, só tinha jovens há mais tempo, como eu. E aí a gente falou, então, cadê os jovens? E uma professora, a Darlene Glória, falou, olha, eu vou chamar os jovens. A gente marcou um encontro na semana seguinte e apareceram 27 jovens. E essa foi uma grande surpresa para a gente. Como é que 27 jovens iam encontrar duas pessoas que eles nem sabiam quem era? E aí a gente falou, é verdade, a gente precisa ficar aqui. E aí a gente decidiu que nós íamos ficar 10 anos. Fez 10 anos em 2018, o ano passado. E agora a gente decidiu que vai ficar mais 10, por conta das coisas que aconteceram lá. E aí eu vou contar um pouco para vocês dessas coisas que têm acontecido. O começo da nossa história foi por onde a gente sabia conversar sobre os direitos humanos. E aí os jovens falaram, puxa, o direito à educação, a biblioteca da nossa escola está fechada já faz quase 2 anos, porque a professora que cuidava da biblioteca foi embora. E aí eles queriam reabrir a biblioteca. E a gente já sabia abrir biblioteca. Então a proposta foi, por que ao invés de só abrir uma biblioteca, a gente não cria uma outra também? E aí vai começar a nossa história. Eu vou, passar já direto para o vídeo, para um vídeo de 5 minutos que acabaram de fazer eu contando essa história, e aí depois eu entro trazendo os detalhes do que a gente tem feito, como é que a literatura tem virado um caminho para a gente transformar uma história de um lugar que era olhado como o pior lugar para se viver. Tá bom? Então a gente vê o vídeo e depois eu conto mais. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio
ecoou lamentos de uma infância perdida. Eu sou Bel Santos, uma educadora que acredita que educação se faz em qualquer lugar que tem gente. Porque sou eu mesma, uma poeta guerreira, negra, fazendo o seu trabalho. O IBEAC é uma organização que investe em informação, formação e transformação social. Nós fazíamos isso na região norte, levando na malas carregadas de documentos sobre os direitos humanos. Mas depois a gente viu, só a informação ela não é suficiente para a mudança. Conseguir pegar esses conceitos e torná-los inteligíveis para todo mundo. Tirar as leis e os conceitos do papel e colocá-los na vida das pessoas. Uma das ações que nós fazemos foi reescrever a Declaração Universal dos Direitos Humanos até que as nossas mães conseguissem entendê-las. Nós somos filhos de mães não letradas, a maioria de nós, e a gente foi reescrevendo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. Quando a gente vai pesquisar para ver quais eram os piores lugares para se viver na cidade de São Paulo, e Parelheiros era considerada a última. E a gente chegou e todo mundo queria que nós fizéssemos algo com os jovens. E aí, muito interessante que os jovens, imagina qual foi o desejo deles quando a gente faz esse exercício de reescrever a Declaração dos Direitos Humanos. Eles olham o direito à educação e falam: a gente quer reabrir a biblioteca da nossa escola. E aí nós propusemos, por que ao invés de só abrir a biblioteca da escola, nós não criamos uma nossa, uma biblioteca que vocês podem cuidar delas? E aí, em menos de um ano, a biblioteca precisou sair do lugar, porque o dentista precisava da sala da biblioteca. E aí alguém fala: olha, será que vocês não poderiam ir para lá? A casa do coveiro está livre. No início, os jovens falam, uma delas fala assim: mas nem morta. A gente falou: gente, morta a gente vai. A gente precisa ir vivo para lá. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. Eles começam a ser reconhecidos como os jovens que carregam livros. Eles não tinham ainda o prazer da leitura. E um dos primeiros livros que nós lemos juntos foi Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que morreu em Parelheiros, quando ela dizia: a fome é amarela. Eles entendiam bem o que Carolina estava dizendo. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Todos estão convidados! Todos estão convidados! Essa biblioteca ela tem sido construída aos poucos, com as pessoas que chegam. Nós fomos atrás do Museu Afro Brasil para pensar como é que um museu trabalha a questão da memória. Por isso a biblioteca ela virou um lugar que conta histórias que já foram registradas, mas que conta também as histórias de pessoas invisíveis. Dentro da biblioteca você vai ver de um lado Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Cidinha da Silva, Quilson Oliveira, e do outro estão as pretas em retrato. A trançadeira, a coordenadora pedagógica da escola. Nós estamos dizendo, nós temos que contar as histórias dos nossos para que eles não fiquem invisíveis. E a gente precisa contar a história dos vivos. A gente não precisa morrer para ser história. A gente quer ser história hoje. É um direito ao registro da história, é um direito à metáfora, é um direito mesmo a conhecer palavras que a gente nunca teve. Na voz de minha filha, se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Vozes Mulheres, Conceição Evaristo.
Pronto, que assim economizou algumas coisas que eu ia contar. Então, nós somos conhecidos hoje como a Biblioteca do Cemitério. E estamos vivinhos da Silva Santos, todos. Mas vocês podem imaginar o que significa levar, né, um desafio. A gente diz que os jovens não leem. Os jovens, eles são uma vítima importante da morte. Levar jovens para um cemitério para falar de literatura. Então, é um desafio bastante grande que nós tivemos aí a felicidade de enfrentar. Nós vamos agora para a apresentação. E eu não estou fazendo isso sozinha. Nós somos, no Brasil, só dessa rede que eu faço parte, 116 bibliotecas comunitárias, espalhadas aí nos vários estados e capitais do Brasil. Essas são bibliotecas que têm trabalhado principalmente com incentivo à leitura. Né? O que a gente quer não é saber quem foi, o que o autor quis dizer quando ele disse, né? O que está escrito na página tal. O que a gente quer é que as pessoas conversem, que elas falem sobre os livros. E isso tem transformado a vida desses meninos, tanto que virou meu assunto no mestrado. Eu estou hoje olhando quais foram as viagens que esses meninos fizeram. Viagens pelas palavras, mas viagens físicas também. Nós colocamos a viagem como um elemento importante. A gente fala, olha, existe aí uma família literária. Aqui, para quem se interessa pelo assunto de bibliotecas comunitárias, essa é uma publicação que a gente acabou de fazer, ela está disponível para download. A gente tem muita pesquisa no Brasil falando que a gente não lê. Os brasileiros leem pouco, os brasileiros leem mal, e a gente resolveu mostrar qual é o Brasil que lê. Tem gente lendo. Há alguns anos atrás, a gente ouviu que o celular ia acabar com os livros, que ninguém ia ler mais, que os meninos e as meninas iam ficar só na internet. E aí a gente começa a ver um monte de sarau, slam, batalha de poesia, publicação de livros independentes. O que aconteceu? Tinha um monte de gente invisível, como os nossos mortos lá do cemitério do Colônia, que ninguém estava olhando o que estava acontecendo, e esses meninos e meninas estavam lá, produzindo, fazendo. Então, essa é uma publicação que mostra qual é esse Brasil que lê. E aí o nosso desafio, que o vídeo, né, que a UOL fez de mim, né, nessa entrevista que eles fizeram comigo, mostra muito isso que a gente tem procurado fazer. É fazer esse encontro entre centro e periferia. Então, hoje, esses meninos, quando eles vêm para o centro, e eles vêm, capricham, vêm tudo arrumadinho, mas eles perderam a vergonha de andar. Porque quando você está, né, colocado à margem, num lugar periférico, então eles vinham para os eventos que a gente trazia, parecia que eles vinham para a festa, porque era tanto medo de ser rejeitado, tanta vergonha, que eles colocavam a roupa do casamento para vir. Hoje, o que eles estão preocupados é em debater os livros. Então, eles conhecem hoje um monte de escritor, eles organizam eventos literários. Então, a literatura deu um outro lugar, tirou uma vergonha que impõem para a gente. Né? A gente já nasce com vergonha, a gente fica com vergonha achando que a gente não vai saber falar direito. A gente fica com vergonha achando que a gente não vai saber responder direito. E aí o que a gente fez foi tirar essa vergonha que é imposta em nós. Vergonha do cabelo, vergonha da cor da gente, vergonha da casa da gente, vergonha do bairro no que a gente mora, vergonha do que a gente fala. Então a gente tem que perder essa vergonha, tem que se encorajar. E a gente foi fazendo muitas coisas para isso. No vídeo vocês viram, a primeira coisa que a gente fez foi reescrever a Declaração dos Direitos Humanos até que a mãe da gente entendesse. Porque todos nós, incrível, todos nós somos filhos, éramos, né, que hoje tem até mãe fazendo faculdade de pedagogia também. Né, esses 10 anos, muitas coisas aconteceram. Mas todos nós, em 2008, éramos filhos de mães que não tinham ido para a escola. Eu alfabetizei a minha mãe. Né, eu ensinei a minha mãe a ler e escrever, e o celular ajudou muito para isso.
essa coisa, ela começou mandando áudio, depois a gente ensinou, mandava assim, mãe, às vezes eu estou lá com a Andréia no palco, eu não posso ouvir o áudio que a senhora mandou, só vou ouvir depois. Aí ela começou a experimentar escrever. Hoje ela escreve, né, aqui quem alfabetiza sabe como é o processo, né? Às vezes o espaço entre uma palavra e outra, esse espaço não existe, ele não tem significado. Então, minha mãe ela não conseguiu entender, ela tem 82 anos, ela não conseguiu entender como dar espaço entre as palavras. Ela separa por ponto. Está ótimo. O importante é que ela se comunica. E a gente colocou isso na cabeça desses meninos. A gente construiu juntos. O que a gente quer é que as pessoas conversem sobre os livros. É isso que interessa. Então, eles começaram, tudo a gente escreve até que a mãe da gente possa entender. A gente fala, nossa biblioteca, ela não é uma biblioteca para leitor. Porque quem é leitor se vira, pega livro emprestado, pega emprestado e não devolve, rouba livro. A gente existe para quem não é leitor. É principalmente quem não é leitor que nos interessa. E aí eu vou mostrar um pouco algumas estratégias que a gente tem criado. Então, aqui eu coloquei algumas questões que sempre as pessoas perguntam, mas não é meio sinistro esse negócio de ler no cemitério? No começo, a biblioteca ela começou numa unidade de saúde. A gente começou com uma ação que chamava Pílulas de Leitura. Os meninos ficavam na sala de espera, no espacinho de espera da unidade de saúde, lendo poesias para as pessoas. Era um jeito assim de não ficar tão desanimada, aquela hora toda lá esperando para a consulta. E era também um jeito de envolver as pessoas com a literatura. E a gente conseguiu convencer os médicos, eles entregavam um livro junto com a receita médica. Por isso que chamava Pílulas de Leitura. No começo, vocês acham que as pessoas queriam pegar o livro? Não queria. Eu não, porque depois lá em casa vão estragar. E a gente começou a falar, não tem problema. Não tem. Cuida do livro. Mas se estragar também, não tem problema. O que interessa é que uma história chegue. Porque a gente aprendeu com um grupo de médicos italianos, chama Nati per Leggere, que é Nascidos para Ler. Esses médicos descobriram, são neurocientistas, pesquisadores, eles descobriram que uma criança que ouve 4 histórias por semana, ela tem triplicada as sinapses neuronais. E não precisa, pode ser também história contada, mas a história lida, sempre que a gente lê, tem alguma palavra que a gente não conhece ainda. E o cérebro começa a se mexer para tentar entender que palavra que é aquela. Então, por isso que a gente trabalha sempre com a mediação de leitura. A gente não substitui uma palavra difícil por uma mais fácil. A gente lê aquela palavra difícil e a gente busca junto entender o que aquela palavra quer dizer. Com os jovens, como eles são estudantes, uma coisa que a gente fez, a gente construiu um muro das palavras. A biblioteca tem um muro grande, porque pega o muro do cemitério todo até chegar à casa do coveiro, e aí a gente começou a colocar lá todas as palavras novas que a gente aprendia naquela semana. Palavras que a gente nunca tinha pronunciado. E a gente colocava no muro para a gente não esquecer. Depois a gente começou a trabalhar com a escrita. Nós contarmos sobre a nossa vida, sobre o nosso bairro. E aí, quando eles escreviam, as histórias que eles escreviam eram sempre assim. Meu bairro é bonito, a padaria é legal, a minha vizinha é bonita e legal. Por quê? Faltava repertório para a escrita. E aí a gente fez um jogo que também foi para o muro das palavras. A gente procurava, a gente jogava um dado, e o número que saía 6. A gente ia procurar o sexto sinônimo no dicionário daquela palavra que era bonita. Então, a gente escreveu bonito. Vamos procurar no dicionário qual é o sexto sinônimo de bonito. E aí eles começaram a ver os textos que eles escreviam, aí eles falavam, fui eu que escrevi isso. Foi. E aí você vai dando um repertório. Então, mas aí, assim, então, a biblioteca, ela nasce na casinha dos agentes comunitários de saúde, do Pílulas de Leitura. Só que lá na região não tinha dentista.
E aí, nessa conversa que a gente ficava na sala de espera, a gente começou a lutar junto com os moradores para que chegasse um dentista na unidade de saúde. Quando o dentista chegou, ele precisava de uma sala. Aí ele foi lá para a sala da biblioteca. E foi aí que a gente conta, né, alguém falou, vamos achar um lugar, não se preocupa, a gente vai encontrar um lugar. E aí alguém lembrou que o coveiro era morador do bairro e não usava mais a casinha do coveiro. E a gente diz, foi aí que a gente partiu daquela para uma melhor. Porque aí a gente foi para o cemitério e a gente falou, agora está uma maravilha. Porque essa ideia, né? Então, assim, eu falo isso como brincadeira, mas a gente começou a aproveitar a nossa cultura popular, o significado das coisas e dar um sentido para aquilo. E a gente começou, um dia um amigo perguntou para a gente, um grafiteiro, o Helder Oliveira, ele falou, gente, vocês têm orgulho ou vergonha de estar aqui dentro do cemitério? E a gente se olhou bem e um dos meninos falou, tem o maior orgulho. Não tinha nenhuma biblioteca aqui na nossa região. Hoje tem a Biblioteca do Céu, Parelheiros. Mas não tinha nenhuma. Lá no fundão onde a gente está, não tem ainda. A gente tem essa biblioteca e um ônibus biblioteca que nós criamos. Então, a gente falou, é orgulho. Então, a gente não tem nada do que se envergonhar. E aí a gente começou a fazer, a gente pegou as lápides, né? Vocês estão vendo, ele é um cemitério antigo, ele é um cemitério alemão, ele é todo branquinho e azul, é um cemitério dos alemães protestantes, porque a gente está falando ainda do período imperial, se enterrava nas igrejas. E os alemães protestantes que chegaram do litoral, para que hoje uma turma foi para Santo Amaro e uma turma ficou em Parelheiros, eles não tinham onde ser enterrados. E o imperador deu essa terra para eles. E aí foi construído, ele é um cemitério tombado pelo patrimônio municipal, eles buscam ainda o tombamento nacional desse cemitério. A gente começou a desenhar essas lápides em stencil e espalhar pelo bairro, nos postes, com mensagens de vida. Então, para nós, a gente fala assim, o cemitério, que poderia ser o fim, ele virou um recomeço. Ele virou um espaço de encontro, de celebração, de reconexão com o passado. Né? Eu termino o vídeo falando, a gente não quer morrer para ser história. A gente precisa saber a história dos nossos mortos. Virou um espaço de ser guardiões e guardiãs das memórias da nossa comunidade, e a gente começou a gerar vida onde tinha a morte. E aí a gente tem reivindicado, tem um escritor muito querido, Bartolomeu Campo de Queiroz, né, que morreu há poucos anos, tem um livro dele que ele fala assim, sobre a memória, que a gente tem o direito de escrever sobre o vivido. Sabe, o direito de escrever no nosso diário, de mandar cartas. Né? Eu tenho guardado as mensagens de WhatsApp que eu troco com minhas tias mais velhas, com minha mãe, com as sobrinhas, para que as crianças possam conhecer o que a mãe, o que a bisavó pensava. Então, antes a gente guardaria as cartas. Não é carta, a gente guarda o digital mesmo. E o Bartolomeu fala, a gente tem o direito de escrever o vivido, de ressuscitar o que parecia sepultado. A literatura tem sido esse ressuscitar desse direito de ler e de contar histórias, de gravar o ainda por fazer. Então, a gente tem falado de sonhos. A gente, 2 vezes por ano, a gente faz um varal dos nossos sonhos. E cada um se dispõe a ajudar a realizar o sonho do outro. Então, a gente tem que escrever o que ainda está por fazer, de preservar o passado e promover rupturas. Porque no passado a gente não tem só história boa. Se a gente for olhar as histórias das nossas famílias, tem muitas histórias de dor que estão lá atrás. E que, às vezes, basta a gente falar sobre elas e parece que elas é quase como se a gente furasse, né, um balão e ele murcha. Quantos problemas a gente tem que, até que a gente fale sobre eles, parece que eles vão nos engolir. Aí a gente fala, pronto. Tem até uma personagem, né? Pronto, falei. Né? Então, aí você fala, pronto. Então, a literatura tem sido esse lugar para a gente conseguir promover rupturas também. Tem uma pesquisadora, Silvia Castrillon, ela é uma colombiana, que vem muitas vezes aqui para o Brasil,
E ela trouxe uma palavra que ajudou muito a gente a organizar esse nosso trabalho. Porque vocês imaginam, né? Apareciam todos os dados de Parelheiros, dizendo que era um lugar de vida difícil, sem trabalho, muitos dados ruins, gravidez na adolescência, muitos desses dados permanecem ainda lá. E aí as pessoas, quando a gente decidiu que a gente ia ficar 10 anos em Parelheiros, muitas pessoas nos perguntavam, mas por que vocês vão criar a biblioteca? Num lugar com tanto problema, não é melhor ensinar uma profissão para esses meninos conseguirem logo um trabalho? E a gente falou, olha, a gente não quer só que os meninos e meninas consigam um trabalho. Isso, os pais e as mães deles ficam 3 horas no trânsito para vir limpar escritórios e casas aqui, para vir vender legumes, né? Eles plantam orgânicos, para vir vender na Vila Madalena, para ir vender no Ceasa. A gente falou, a gente quer mais para esses meninos, não quer um emprego rápido. A gente quer que eles consigam desejar outras coisas, mudar a realidade deles. E hoje, quando a gente vê 16 desses jovens ou formados ou terminando a sua formação acadêmica, dá uma alegria muito grande, porque a literatura traz isso que a Silvia Castridion nos ensinou. Ela fala que ler pode ser um meio para melhorar as condições de vida e as possibilidades de ser, de estar e de atuar no mundo. Então, é mais do que uma profissão. Dá também uma profissão, né? Dá a possibilidade de mudar a vida, né? De fazer outras escolhas. Esse é um outro pensador que vai dizer para a gente, né, assim, mas aí o que a gente vai ler? Né, o Antônio Cândido, ele trouxe um conceito para a gente muito importante, que ele fala que a literatura é um direito humano. Ele falou, a literatura ela é tão importante quanto comer, quanto ter trabalho, quanto ter educação, quanto ter direito para descansar. E não foi sempre assim. As pessoas achavam, né, que essa fala de quem me dizia, por que não ensinar só uma profissão? A gente tem uma frase que falava assim, primeiro a obrigação, depois a devoção. Ler e estudar, para a gente que veio, né, das situações de pobreza, de muita dificuldade, parecia um luxo. Primeiro a obrigação, então primeiro trabalha, limpa a casa, lava a roupa, depois você pode sentar para se distrair. E o Antônio Cândido fala, não. Porque todo mundo precisa de dormir para o corpo ficar forte de novo. Todo mundo precisa de sonho. Ele diz que sem o sonho, sem a metáfora, a gente não dá conta dessa vida. E foi importante um homem que sempre viveu numa vida boa, que comeu bem, professor universitário, crítico literário, falar isso. Porque muita gente achava que não tinha. Quantas mães, né? Minha mãe foi empregada doméstica há muito tempo, e junto com a história dela, a gente viu muitas outras, que as patroas diziam que podia levar a filha para o trabalho, que acontecia às vezes, não tinha aula, minha mãe não tinha muito o que fazer com a gente. E aí a patroa deixava ir. E aí a gente ia, aí já davam para a gente um móvel para tirar pó, uma loucinha para secar, porque vai ficar aí sem fazer nada? Mas o filho da patroa estava sentado, brincando, lendo. O Antônio Cândido fala assim, por que isso é só para alguns e não é para todos? Então, é isso que a gente reivindica com a literatura. Esse direito para todo mundo de sonhar, também se todo o trabalho ainda não está pronto. A gente tem direito da literatura, a metáfora. E aí, quais livros? A gente trabalha desde os livros clássicos, né, aqueles Machado de Assis, né, eu falei aqui da Clarice Lispector, né, o Veríssimo, né, todos os clássicos, né, os canônicos, mas a gente trabalha também o Olivo Jecupé, que é um indígena lá de Parelheiros e que é escritor, Daniel Munduruku, Conceição Evaristo, que agora está virando cânone literário também, Cidinha da Silva, Alain da Rosa, Jennifer Nascimento. A gente lê
os que estão perto da gente e os que estão longe. Porque tudo pertence a gente. É tudo da humanidade. Então, a gente trabalha com clássicos. Talvez vocês tenham visto no vídeo, tem uma estante que está escrito: estes a gente conhece. Por quê? Os meninos achavam, e não era porque a gente foi para o cemitério, mas eles achavam que todo escritor estava morto. Porque na escola, eles só estudavam literatura de autores mortos. Depois começou a ter todo um movimento, né? A gente vê o Pedro Bandeira, né? É um escritor que vai muito para as escolas, se começaram vários projetos de encontro com autores, mas tinha um tempo que a gente só lia defunto. Então, para os meninos, né, eles trabalham isso. Quanto é importante colocar esses a gente conhece, é incrível. Quando as pessoas chegam na biblioteca, é um dos primeiros lugares que eles vão olhar os livros que estão autografados. E muitas vezes eles perguntam: mas você conhece mesmo esse escritor? Além de conhecer, muitos já foram lá. Porque tem uma coisa. O que um escritor quer? Ele quer ser lido. Quando eles sabem que lá no extremo sul de São Paulo tem uma turma lendo, eles costumam ir lá. Muitos autores que a gente conhece têm ido para a nossa biblioteca, principalmente no Sarau do Terror, que é uma das ações que os jovens fizeram na biblioteca. Eles comemoravam o Halloween na escola, né? Tinha toda uma discussão de Saci, né, no nosso país. Até tem um caso bem interessante. O administrador do cemitério foi um dos sacis do sítio do Pica-Pau Amarelo. Era para ser, gente, essa nossa história, é uma coisa. Então, sempre que vai alguém lá visitar, ele adora mostrar. Tem até uma matéria que foi feita na Globo News com a gente, e eles recuperam ele como saci e juntam isso na imagem. Mas os jovens começaram a trabalhar com essa ideia do medo que as pessoas têm do cemitério. E aí eles criaram o Sarau do Terror. O Sarau do Terror tem uma roda que fala sobre morte, e o resto são contos de terror. Então, nós já falamos sobre morte e medo de morrer, a morte nas religiões. Uma das últimas foi o direito do morto. Foi uma roda que eu fiz a mediação, e foi um advogado falar sobre esse tema do direito do morto. Então, olha as questões que foram discutidas. Morto tem direito? Fala, não, morto está morto. E aí os jovens trouxeram 2 casos. Uma pessoa que fez a mudança de nome. Ela mudou de identidade sexual e assumiu um novo nome social. Vou dar aqui um nome fictício. Nasceu Vanderlei e ganhou o direito jurídico de mudar o nome para Vanderleia. A família expulsou ele de casa, em virtude da sua orientação sexual. Ele passou a vida, foi uma pessoa que estudou, se formou e construiu uma vida longe da família. Só que quando ele morreu, de quem é o corpo? Da família. A família pegou a certidão dele, atrás estava averbado o nome de nascimento, Vanderlei. A família enterrou ele como Vanderlei. Mesmo todos os amigos protestando, porque ele tinha passado já quase 20 anos da vida dele como Vanderleia. Então, o morto tem direito? Então tem um momento assim muito sério, né, cabeça, como eles dizem, de debate, né, de reflexão, e depois tem brincadeiras. Aí tem um teatro, sempre um clássico da literatura, o grupo de teatro Artimanha do Grajaú faz uma encenação no cemitério. Aí tem contos de terror, que aí o Giba Pedrosa é um dos autores que vai para lá, contos de terror para crianças. Depois tem o Cadáver Esquisito, que é um texto escrito de forma coletiva. Eu convido vocês, é sempre o 2º sábado do mês de novembro, acabou de acontecer, e tem sido muito interessante, que chega a juntar 200, 300 pessoas para falar de medo e morte a partir da literatura. Então, a gente procura garantir no nosso acervo aquilo que a gente chama de bibliodiversidade. A bibliodiversidade eu aprendi com o Haroldo, da editora Libre. Ele estava explicando que esse é um conceito que nasce
junto com todo o conceito de biodiversidade. O conceito de biodiversidade nos anos 90, que fala assim, a gente não pode ter uma floresta só de eucalipto. Derruba todas as árvores e planta eucalipto para fazer móvel. A gente precisa da diversidade da natureza. É a mesma coisa com a questão dos livros. A bibliodiversidade é a possibilidade de todo mundo encontrar um livro para chamar de seu. Você chegar numa biblioteca e falar, olha, essa literatura aqui eu gosto, então ela precisa ser diversa. Então, o que a gente tem feito, não vou ler aqui todas essas coisas, mas a gente tem reinventado a roda. As pessoas falam, não dá para reinventar a roda. O que a gente está fazendo é isso, reinventando a roda. Sentar, ler e conversar sobre aquilo que a gente lê. Aí, quando a gente gosta muito daquilo que a gente lê, a gente faz lambes poéticos e espalha isso pelo bairro. A gente tem livros na sorveteria, em um boteco, na padaria, nas unidades de saúde. A gente está palavreando os bairros onde nós estamos, que são 7 agora, são 8 bairros. Então, a gente leva literatura para todos os lugares em que a gente está. A gente tem trabalhado com a construção das histórias e das memórias das pessoas. Carolina Maria de Jesus, aqui quem conhece Carolina Maria de Jesus? Tem uma turma, né? Carolina Maria de Jesus, ela ficou muito esquecida, né, aqui no Brasil, e, de repente, os últimos anos, muitos pesquisadores trouxeram, né, para as pesquisas O Quarto de Despejo, que foi um dos livros mais famosos dela. A Carolina foi uma mulher que viveu na favela do Canindé. Ela era catadora de material reciclável e ela pegava, né, os papéis que ela encontrava e escrevia, porque ela tinha total consciência de que ela era uma escritora. Ela tentou ser empregada doméstica com 3 filhos. Uma das filhas da Carolina, né, dos filhos, é a Vera Eunice, que é uma professora da rede municipal de São Paulo. Ela tentou ser empregada doméstica e desistiu. Por quê? Ela estava lá trabalhando e aí ela vinha uma ideia na cabeça dela. Ela falava, eu preciso escrever isso para não esquecer. Aí ela sentava para escrever e aí a patroa falava, eu não estou te pagando para você escrever, estou te pagando para você limpar a casa. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Então ela falou, eu prefiro catar papel na rua, porque aí eu escrevo na hora que eu quiser, na hora que eu tiver vontade. E aí a Carolina escreveu um livro, Quarto de Despejo, que é maravilhoso. Ele é comparável, o jeito que ela trata da fome é comparável a vidas secas, né? Ela traz essa ideia de que a fome é amarela. E Carolina ficou esquecida, ainda que o lançamento do livro dela tenha sido um sucesso, né? Teve filas para chegar, para ter o autógrafo, mas depois todo mundo queria que Carolina fosse conhecida como a catadora de papel que escreve. E ela falava, não, eu sou uma escritora que precisou catar papel. E aí ela ficou esquecida há muito tempo. E ela morre em Parelheiros, num sítio que já deveria ter virado um museu literário, mas que a família até perdeu e precisou lutar para recuperá-lo. Então, a gente começou a trabalhar com essas memórias e com as memórias das pessoas da nossa comunidade. As pretas em retrato são as mulheres que estão lá naquela comunidade e os jovens vão, escutam as histórias, tiram foto e penduram lá na biblioteca. Essa é uma imagem de Carolina, aqui com a Maíra. A gente começou a fazer do Museu Afro-Brasil o quintal da nossa casa. Quem não conhece, vá ao Museu Afro-Brasil, lá no Ibirapuera. É grátis para visitar. É um museu maravilhoso, é um museu da arte e cultura negra brasileira, né? E não é um museu da escravidão, exclusivamente. E aqui foi uma exposição sobre Carolina, e a gente lotou o ônibus de mulheres e levou para lá para a gente ouvir e contar essa história. E aí vem, né, uma pergunta, eu adoro essa imagem do Zeca Caldeira, que ele pergunta, né, ele diz, né, aqui cabe uma poesia. Né, e ele faz esse símbolo, né, uma das formas de execução sumária de jovens negros é o tiro na testa, é o tiro nas costas.
E ele traz essa imagem linda, dizendo, aqui cabe muito mais, né? Aqui cabe uma poesia. O que a gente faz para trazer poesia, para trazer o desejo de ler? Então, um jeito é esse de trazer livros e histórias que esses meninos e meninas consigam se ver naquilo que eles veem, naquilo que eles leem. Então, nós temos trabalhado com essa ideia, né? Então, para ler, a gente lê do jeito que a gente tem vontade. Aqui as meninas estão deitadas no jardinzinho. Vocês podem imaginar que a casa do coveiro não era uma mansão. É uma pequena casa de 3 cômodos. Então, a gente aproveita todo o quintal. A gente fez um jardim, bancos de adobe. A gente fica a maior parte do tempo do lado de fora. Então, de um lado está o Otávio, lendo O Mar de Manu, que é um livro da Cidinha da Silva. Ele estava lá lendo um gibi, eu sentada lendo esse livro que eu tinha acabado de ganhar. O Otávio foi se chegando, eu comecei a ler o livro para ele e depois ele ficou com o livro. Então, esse é um jeito, né? Como que a gente vai construindo essas estratégias de aproximar da leitura. Essas meninas com essa cara de aflição estão lendo a biografia da Malala, né? Quem não sabe a história da Malala, uma menina que queria estudar, e aí, por questões, né, de grupos fundamentalistas, eles atiram na cabeça dessa menina, porque ela estava burlando uma lei, achar que mulher tinha o direito de estudar, que menina tinha o direito de estudar. E aí as meninas estão lendo essa história, e elas estão aflitas, lendo a biografia da Malala. E uma das coisas mais lindas é que, há 2 anos atrás, 5 delas conseguiram se encontrar com a Malala. Quando a Malala veio ao Brasil, ela quis conhecer alguns grupos de jovens, e 5 da nossa biblioteca tiveram nesse encontro, contando como é que eles também lutam por esse direito à educação. Aqui tem essa imagem, né, que eu falei com o Otávio. Ele estava lendo gibi, eu estava lendo, e alguém registrou, e depois ele fica com esse livro. Então, o que a gente faz é isso, é ir aproximando, levando os livros, para que os jovens possam estar conhecendo outras histórias. A Chimamanda Adichie é uma nigeriana. Ela fez um vídeo, um TED, alguns anos atrás, que ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa importância da gente ouvir histórias que falam sobre a gente. E aí eu vou ler um trechinho desse vídeo, chama O Perigo da História Única. Quem não conhece, pode só jogar lá no Google, que aparece esse vídeo do TED que ela fez. Porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu convenci-me de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. Bem, as coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. O que a descoberta dos escritores africanos fez por mim foi: salvou-me de ter uma única história sobre o que os livros são. Chimamanda é escritora, ela tem livros maravilhosos, Americaná, um que é sobre o sol amarelo, e ela escrevia sempre personagens que comiam maçã. Só que ela veio de um país que o que as pessoas mais comiam, tinha mais sentido, era a manga. Mas ela achava que era feio uma personagem comer manga. Então ela falava da maçã. Então esse é um jeito de dizer da bibliodiversidade. Ela pode sim escrever sobre personagens que comam maçã, mas ela não precisa ter vergonha de que a sua personagem chupe manga, até manga com fiapo, né? Até o fiapo ficar branco. Então, a gente não ter vergonha de quem a gente é. E aí a gente tem lido, né, um pouco de tudo. Uma das autoras que é uma referência para nós é Ana Maria Gonçalves, que tem um romance premiadíssimo, que é Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor é o único romance que conta a escravidão na perspectiva de uma mulher. A Ana Maria Gonçalves conta desde que uma menina é sequestrada no continente africano, aos 8 anos de idade, e ela conta essa viagem, que não é viagem, né? Esse sequestro dentro do navio negreiro.
ela traz reflexões do tipo: o navio negreiro, as pessoas ali amontoadas, precisando fazer as suas necessidades, umas perto das outras, aquilo era ruim para todo mundo. Mas imagina o que era para as mulheres que menstruavam. Então ela traz essa reflexão, né? Ela vai contando toda a história, tudo leva a crer, né, que a personagem que ela constrói é a Luísa Maim, né, a mãe do Luiz Gama, e aí ela vai contando toda a história das revoluções, né, das insurgências que tem no país, na Bahia, nessa perspectiva. Nós vamos nos encontrar, esse grupo de jovens vai se encontrar terça-feira, já pela segunda vez com Ana Maria Gonçalves. Porque quando ela soube que nós lemos o livro dela, porque o livro tem 947 páginas. Nossa, é um negócio desse tamanho. Nós lemos, nós conseguimos comprar 4 livros. E aí, o que a gente fazia? Eles liam no trem, toda hora que a gente estava parado, até na hora que a gente almoçava, um ficava lendo para os outros. A gente demorou quase 6 meses para ler o livro. Porque 4 livros para mais de 20 pessoas, a gente falou, não tem problema não. A gente não tem pressa. A gente estava gostando da história. Quando a história terminou, a gente escreveu para Ana Maria Gonçalves. E ela falou, eu quero conhecer esses meninos. E aí a gente se encontrou com ela. E agora ela virou amiga dos meninos. A gente se encontra terça-feira com ela e com o Luiz Cuti, que é um outro escritor, para conversar sobre esse tema. Então, a literatura vai fazendo isso, a gente vai pertencendo à família, vai se aproximando. Um livro, para quem trabalha com literatura infantil, que eu gosto muito, literatura para crianças, né, é o Benedito, do Josias Marinho. O Benedito é um livro-imagem, ele é um livro que não tem texto, ele é só ilustração, e o Benedito, ele vai se aproximando da cultura do seu povo. Ele é um menino de uma família de congadeiros. E a gente vai vendo a cada página como que o Benedito vai brincando com os instrumentos, com os símbolos da congada. Ninguém está dizendo para o Benedito, dando uma aula para ele sobre congada. Ele vai tomando um banho na sua cultura e é a coisa mais linda do mundo. Sugiro. Carolina Maria de Jesus, né, ela fala aqui 2 livros que eu trouxe dela. Um trecho aí do Quarto de Despejo, quando ela diz: as horas que eu sou mais feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários. Para uma mulher que estava catando material reciclável, que vivendo a situação de fome, com 3 crianças pequenas, com uma delas, a Vera Eunice, pedindo sapato toda hora, querendo um sapato. A gente sabe o símbolo do sapato na escravidão. Só quem era livre podia usar sapato. E a Vera Eunice, o tempo todo, pedindo sapato para a mãe. É uma coisa muito marcante nesse texto. E o João Pinheiro e a Sirlene Barbosa, né, também, a Sirlene também educadora, também professora, eles fizeram uma história em quadrinhos, que é linda, foi premiada por um festival de quadrinhos na França. Fica aí como sugestão também. Outras histórias que a gente tem lido com os jovens. O Mia Couto, né, a Andréa estava me falando, ela sonha em trazer o Mia Couto para encontrar vocês, tomara que dê certo. A gente conseguiu se encontrar com ele 3 vezes já, porque 1 ano nós estávamos estudando autores africanos, Mia Couto e Onde Jacques. E aí, quando a gente estava estudando esses 2 autores, a gente soube que a Companhia das Letras ia dar um curso com Mia Couto. Mas era um curso super caro, a gente não tinha dinheiro. Mas aí nós escrevemos e perguntamos, tem como dar desconto para a gente poder levar 2 pessoas no curso? E aí a resposta deles foi, acho que a gente consegue uma coisa melhor. O Mia Couto topa encontrar vocês por 1 hora, pode ser? A gente quase não acreditou. Nós fomos em 30 pessoas, lá na Livraria Cultura, naquele espaço de cima, né, que era um espaço de autores africanos. E quando a gente sentou para conversar com o Mia Couto, os meninos não paravam de chorar.
E aí Mia Couto falou assim, pá, me falaram para encontrar vocês, que vocês iam ficar felizes, agora vocês não param de chorar. Era a tamanha emoção de encontrar um autor que para eles parecia tão longe. A gente tinha lido O Fio das Miçangas, que é um livro lindo, só de histórias de mulheres. Ele vai contando essas histórias e nos encantando, e a gente falou, é choro de felicidade. E aí o que aconteceu? Desde aquele dia, todos os anos que Mia Couto está aqui, ele dá um jeito de se encontrar com a gente por 1 hora. Porque os autores querem ser lidos, eles querem ser queridos. E o que isso tem ensinado para esses meninos? A perder o medo. Eles vão perdendo o medo. Quando eu escrevo para um autor e ele me responde, eu estou dizendo que eu tenho importância. Então, se sentir importante, encontrar esse lugar no mundo, faz muita diferença. O mesmo aconteceu com Luiz Rufato, o autor de Eles Eram Muitos Cavalos. Luiz Rufato é um amigo da nossa biblioteca. Se vocês jogarem lá a Biblioteca Caminhos da Leitura, dá para encontrar os vários vídeos, reportagens sobre o que tem acontecido. O Luiz Rufato, desde os últimos anos, o que ele faz? Ele abre a biblioteca dele, ele ganha muitos livros, né? Acontece sempre isso. Uma vez eu lembro o Ronaldinho falando, o Ronaldinho, jogador de futebol, que jogava no Corinthians, ele falando que quando ele tinha passado muitas necessidades na vida, mas que quando ele tinha ficado rico, todo mundo dizia para ele que ele não precisava pagar as coisas. Ele ia para o restaurante, não, Ronaldinho, não precisa pagar. Ele falou, puxa, quando eu tinha fome, ninguém me dava. Então, assim, com os autores acontece muito isso, né? Eles que podem comprar, eles ganham muitos livros. E o Luiz Rufato, ele faz uma coisa linda. Ele abre a biblioteca dele para a gente pegar os livros que a gente quiser. E a gente sai de lá todo ano com pelo menos 3 caixas de livros. Então, isso é muito bonito, né, de fazer os livros circularem, de fazer as pessoas conversarem sobre as histórias. O Parem de Nos Matar, da Cidinha da Silva, que é uma escritora que tem o Tridente, que é uma coleção de crônicas sobre mortes de pessoas negras. Os jovens conseguiram que esse livro fosse adotado pela universidade deles. A gente trabalha também as histórias com as crianças pequenas, nas creches, os jovens são mediadores nos centros de educação infantil, e tem sido lindo, né? Essa é uma das creches da Irmã Terezinha, que agora eles têm a biblioteca deles, e as auxiliares de desenvolvimento infantil, elas mesmas trabalham a literatura. A gente só ajudou a montar o acervo, né? E aqui a Morte, o Pato e a Tulipa, que é uma das histórias que se trabalhou com as crianças, e é lindo ver esse estranhamento dos bebês com os livros. Esse é um livro que acabou de ser lançado da minha janela, do Otávio Júnior, que é um mediador de leitura e escritor, e ele conta o que as crianças veem das várias janelas das favelas do Morro Carioca. É lindo, uma ilustração maravilhosa. A gente tem criado esse tempo para escutar, tempo para ficar em silêncio, articulando a literatura com a arte. Esse é o grupo de teatro Artimanha, que levou Alice no País das Maravilhas para uma das ruas onde a gente tem a Casinha das Histórias, que é uma casinha onde as famílias podem ir para ler, para contar e para ouvir histórias. E aí a gente fecha a rua quando chega o teatro. Eu vou pular aqui, porque eu tenho 11 segundos para concluir. Vou mostrar aqui um outro espaço. A gente acabou de criar, faz 1 ano, uma casa que chama No Meio do Caminho Tinha uma Casa. Em Parelheiros não tem maternidade. Ó, está pitando, acabou. Vocês me dão mais 4 minutos? Só para eu mostrar um pouco os desdobramentos. 4 minutinhos, prometo. Parelheiros não tem maternidade, as mulheres vão ter bebê na maternidade de Interlagos. Então, a gente criou uma casa que fica ao lado da maternidade, porque nós tivemos alguns óbitos de gravidez de risco, porque uma mulher pode demorar até 3 horas para sair de Parelheiros e chegar em Interlagos.
Então, o que a gente fez? A gente falou, chega, tem que ter uma casa onde ela possa esperar esse momento. Nossa, é verdade, são 4 minutos. Então, tem que ter uma casa em que ela possa esperar. Então, não está com a dilatação suficiente. Ao invés de voltar para Parelheiros, ela fica lá esperando completar o tempo, né, de dilatação. E aí, aqui a gente está com a Estela Barbieri, a escritora de Quero Colo. Ela foi inaugurar a biblioteca dentro dessa casa. Então, essa casa, ela garante leitura, massagem, caldinhos, porque a gente criou uma cozinha comunitária de alimentação saudável, as amaras. As amaras deixam lá na geladeira a sopa. Aí tem o quarto que chama Quero Colo, tem o cafuné pedagógico, e a gente criou uma maternidade literária. As crianças de Parelheiros, quando elas nascem, elas já ganham um livro, um Quero Colo, e a gente está providenciando agora uma certidão de nascimento para a família literária, para eles não precisarem esperar virar jovem para pertencer a essa família que a gente conhece. Então, eles já vão receber essa certidão agora também. A rua adotada, a gente adota a rua para a rua adotar as crianças. Então, a gente tem feito jardins, pinturas com tinta de terra nas casas, brinquedos, a gente pinta brincadeiras nas calçadas e leva muita literatura. A Chiara Terra, que talvez seja uma contadora que vocês conheçam, tem sido aí uma prima irmã das ruas adotadas, vai para a rua, conta a história, a gente faz leitura, faz brincadeira. Essa semana nós vamos receber um grupo de 20 holandeses da Universidade de Breda. Eles vão ficar lá 4 dias, esses jovens conosco, ajudando a gente a construir esse espaço do brincar, esse espaço de encontro na rua. Aqui eu falei para vocês da poesia que a gente leva para a rua, aqui um trecho da Mel Duarte. E aí eu vou ler só de um dos jovens, né? Então eu estou perguntando para eles, ler e viajar, que verbos são esses? E eu vou trazer aqui a última uma resposta de um deles, que é o Bruninho. Ler e viajar é indissociável. Quando eu leio, percebo meu corpo fazendo um outro trajeto. Ler e viajar acontece junto para a gente da periferia. Antes de entrar no mundo da literatura, eu achava que viajar era ir para o centro. Ler acontece no corpo. Lendo e viajando, percebi que o mundo era maior do que eu via pela janela da minha casa. Viajando, eu vi minha vida da poltrona do ônibus, do avião. A primeira vez que eu olhei pela janela de um avião e vi aquelas luzes todas, fiquei inventando histórias, pensando nas famílias que estariam nas casas, nas pessoas. Fiquei imaginando coisas. A literatura me deu isso. Então, o que eu tenho feito é, com esses jovens, aberto livros, portas, janelas, para que a gente de Parelheiros consiga ir para o mundo, viajando nas palavras. É isso, gente. Muito obrigada, viu? Ô, gente, assim eu choro, não aguento. Eu estava procurando uma palavra que descrevesse esse momento, e eu me sentei ali ao lado da Vivi, ela falou assim, que elegância que é a Bel. Elegância nas palavras, elegância na intenção, elegância no coração, né? Elegância como pessoa, como ser humano que traz amor. E elegância de vocês também, que aguardaram até o final. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Presente nosso para você.